Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia no propósito. Hoje, o nono, né? 9 dias. Graças a Deus, que Deus está te sustentando, Deus está te mantendo no propósito. Nós temos pastores no Brasil e fora do Brasil participando desse propósito. Que Deus abençoe a eles, Deus guarde você, Deus guarde sua família e que esse tempo de aprendizado possa estar sendo útil para você. São coisas muito reveladoras do livro de Zacarias. E hoje, aqui nós temos, a Bíblia está aqui embaixo, o capítulo 9, que vai retratar algumas coisas importantes. Eu anotei algumas coisas aqui exatamente para ajudar a desenvolver o tema. Então, veja bem, esse capítulo 9 de Zacarias, eu tive o discernimento que ele pode ser dividido em 4 pedacinhos assim. O julgamento das nações, que está aí do versículo 1 até o versículo 8. Depois, a primeira vinda do rei messiânico, que está aí dos versículos 9 até o versículo 12. Depois, a segunda vinda desse rei messiânico, que é Jesus, claro, do verso 13 ao verso 15. E o final, poderia dizer a grande finale, né, que seria a felicidade total das pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Aqueles que perseverarem até o fim, como o próprio Jesus disse, olha, perseverem até o fim. Então, nessa primeira parte do capítulo, o profeta apresenta uma mensagem de Deus com as advertências para as nações. Então Deus avisando todo mundo, tá? E ele cita algumas, Damasco, Tiro, Sidom e outras, representando aí as nações do mundo. Então ele está falando especificamente, mas ao mesmo tempo de maneira geral, tá? Falando da busca dessas nações por dinheiro, enriquecimento, e que ele consumirá todo mundo com fogo. Aí você traz para a sua vida, cuidado, eu sempre aviso, dinheiro não é o fim, dinheiro é uma oportunidade de você servir. Tem muita gente que vira escravo do dinheiro. E aí, quando acontecem uns momentos como esse, que nós estamos passando, aí as pessoas entram em pânico, porque elas estão agarradas no dinheiro. Então elas esquecem que tudo acontece por uma permissão de Deus. Por isso que eu falo, uma crise dessa é para passar o ferro quente e a lâmina da espada em crentes, para ver onde está a fé deles, né? Então, outra coisa, nesse início aqui, tem um veredito de Deus sobre as nações, né? Esses povos, inclusive gentios, parte deles irão retornar a Deus, né? E buscar a Deus, que somos nós os gentios, né? Deus vai permitir isso, porque o coração de Deus é amoroso, tá? Quem ansiar chegar até a Deus pode chegar, é isso que ele está dizendo aqui nessa parte. Na segunda parte, o versículo 9, que também depois é citado por Mateus e João, fala da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, e fala que ele não vai chegar montado num grande cavalo, nem num grande aparato militar. É isso que os judeus não entenderam, porque eles queriam esse tipo de Messias. Ele chega montado sobre o filho de uma jumenta, né, que foi retratado em Isaías. Aliás, se vocês olharem o texto, né, são 2 animais que deveria chegar, olha, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta, tá? Então eram 2, porque na verdade João Batista deveria estar junto com ele, entrando também com ele, né, como representando a parte profética, mas como ele não entendeu bem o ofício dele, e ele, mesmo depois de batizar Jesus, ele continuou batizando e pregando. Ele tinha que ter parado, porque agora o mestre chegou, Deus revelou para ele, esse é o meu filho. Então o que ele tinha que ter feito? Fechado tudo, falou, bom, agora eu tenho que seguir esse homem. Ele não fez isso, e aí Deus acabou degolando ele, permitindo que ele fosse degolado, porque não poderia João Batista continuar, né, competindo com Jesus. Observe, se você analisar o texto lá, que logo depois que ele é morto, a Bíblia diz o seguinte, João Batista é morto, aí Jesus começa a fazer o seu ministério. Então, isso são revelações que estão na palavra. Muito bem, na época da Páscoa, né, porque foi exatamente na época da Páscoa, exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo agora, que Jesus chega
né, em Jerusalém, e aí vocês sabem, ele é aclamado, as pessoas espalham ramos de palmeiras, gritam hosana nas alturas, né, declaram que ele é o Rei dos Reis, mas, como disse, né, ele vem montado de maneira humilde, né, então ali é a prefiguração de Jesus entrando e cumprindo a profecia de Zacarias, entrando em Jerusalém de maneira humilde para depois morrer por nós. Então, veja bem, aqui a Bíblia apresenta uma imagem de um Messias humilde, né? Assentado sobre um jumento, que é um animalzinho simples também, não é? Então, veja bem, Messias depois virá sobre as nuvens, agora completamente exaltado, ele virá, né, naturalmente humilde, mas porém agora exaltado por Deus. Então, essa primeira vinda de Jesus aí, Mateus 24, 30, né, entrada triunfal, ela é avisada aqui por Zacarias. Depois, na terceira parte, descreve a segunda vinda do Messias, quando ele aparecerá, haverá o toque das trombetas, virá um vento, e aí ele virá nas nuvens, e enfim, essa é a segunda vinda dele, que ele vai buscar os seus, né? Também está aqui de algum modo retratado aqui nesse texto. E ele termina falando sobre a paz e a felicidade dos redimidos, está ali nos versículos 16 e 17, aqueles que farão parte do reino glorioso de Jesus, que já terão um corpo glorioso, sem pecado, redimido, né, alterado no aspecto físico, que não será esse corpo aqui, e eles brilharão como joia, reluzirão como ouro, né? Esses redimidos que são aqueles que perseveraram e permaneceram junto com Cristo. Importante lembrar aqui que há uma figura muito interessante nesse texto de Zacarias, que vai unir o sacerdócio e o rei, vai unir em Jesus o papel de sacerdote e o papel de rei. Veja bem, o papel de sacerdote e rei no Antigo Testamento, no tempo de Deus com os judeus, não eram comuns a uma pessoa só, né? Então, o rei ou ele era rei ou o sacerdote era sacerdote. Ninguém cumpria esses dois papéis, porque o papel do sacerdote era mediar Deus e o homem através daquele sacrifício de animais, né? Vocês sabem bem, onde ele degolava o animal, derramava o sangue, depois fazia as orações, e o trabalho do rei era governar com justiça a partir do trono, no caso de Davi, por exemplo, Salomão e outros reis, né? Então ambos eram cruciais dentro da metodologia de governo e sobrevivência da nação hebreia. Veja bem, então aqui nesse texto, né, o Zacarias vai exatamente falar dessa entrada triunfal de alguém que seria ao mesmo tempo rei e ao mesmo tempo sacerdote. Ele estava apontando para Jesus. Então, observe que em outro texto, nós já lemos ele antes, lá no sexto dia, está escrito assim: o Senhor me ordenou, pegue ouro e prata, faça uma coroa, coloque sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, diga-lhe assim, diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é o Ramo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade, se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. Os dois, Jesus fazendo o papel de sumo sacerdote e de rei. Muito interessante isso aqui. A gente chama isso em teologia de prefiguração, ou seja, são regras previamente já liberadas por Deus como palavra profética, exatamente para dar o simbolismo daquilo que viria depois. Então, era as prévias para que o sumo sacerdote da época de Zacarias, que era Josué, que deveria colocar a coroa simbolicamente como ramo, né? Então, Josué prefigurando, simbolizando aquilo que viria depois. Então, Josué deveria também colocar a coroa real, quer dizer, o passado e o futuro, num rei e num sacerdote, mas só que agora seria uma única pessoa. Era o sacerdote do trono do rei, o rei e sacerdote. Então, Zacarias escreve que Josué era o ramo,
Mas aí a gente vai estudando mais a Bíblia e vai percebendo o seguinte, olha, na tradução do Antigo Testamento, o Antigo Testamento original em hebraico foi traduzido para o grego ali por volta de 250 a.C., num texto muito conhecido, muito original, chamado Septuaginta, que eles eram 70 escribas que foram destacados para fazer isso. E esse texto faz uma prefiguração de Josué com uma transliteração do português, do hebraico original, Yoshuawa, que quer dizer o quê? Que ele escreveu Josué mais ou menos ali 520 anos antes de Cristo em hebraico, e o nome de Josué transliterado para o português é o mesmo que José em português. Quando a Septuaginta foi traduzida do hebraico para o grego, ali por volta de 250 a.C., esse nome foi transliterado por Jesus, né? Que quer dizer o mesmo Jesus em grego. Quando o grego é traduzido para o português, foi transliterado para Jesus. Então, Jesus no grego é o mesmo que Jesus no português. Então, é muito interessante isso, porque aqui você vê perfeitamente na tradução lá atrás, Jesus nem tinha nascido ainda, né? Foi antes dele, da Septuaginta, uma prefiguração. A gente chama isso de prefiguração de Jesus, né? Lá na língua hebraica, e depois foi traduzido e chegou ao nosso português. Então, Jesus é o ramo, é isso que é o mais importante. Então, a profecia de Zacarias se cumpre porque Jesus é o ramo. Observe os ramos de palmeiras, né? Que depois vão aparecer lá em Mateus. Então, uma predição feita 520 anos, né, antes de Cristo, lá no ano 520, né, de que o ramo seria Jesus, apontando diretamente para Jesus de Nazaré. Então, isso é realmente uma bênção muito grande, porque eu sempre digo que Deus não deixa de apontar aquilo que vai acontecer lá na frente. Então, nesse tronco de Jessé, da raiz de Davi, nasceria o Salvador, que ele nasceria, sofreria, morreria, ressuscitaria no terceiro dia. Então, para nós, a Páscoa, que vai acontecer domingo agora, tem nada a ver com chocolate. A nossa Páscoa é Jesus Cristo, né? Todo o sofrimento e a glória que ele tem ao final do terceiro dia, claro que no calendário hebraico, nos horários hebraicos, mas no terceiro dia ele ressuscita e vence a morte de cruz. Então, é por isso que ele é rei, e muito tempo antes, 500 anos antes do seu nascimento, Zacarias já falava certinho, profeticamente, como seria a entrada e qual seria o papel de Jesus como sacerdote, como rei. Que o Senhor possa ter te abençoado em mais um estudo da palavra, que Ele continue te abençoando, não largue Jesus, que você tenha uma Páscoa maravilhosa em Cristo Jesus, sabendo que Ele sim é o maior símbolo da Páscoa. A nossa Páscoa como cristão é Jesus Cristo ressurreto, porque Ele morreu, ressuscitou e vivo está, permanece vivo para estar nos abençoando nas regiões celestiais. Que o Senhor o abençoe hoje, abençoe tua família, abençoe a sua casa, abençoe os seus negócios, para a glória desse nome, desse rei e desse sacerdote chamado Cristo Jesus. Amém. Até a próxima.